Boa noite. Encontre uma posição confortável. Respire fundo. Deixe o mundo lá fora desaparecer lentamente. Hoje, não vamos viajar para as estrelas da forma como sempre fazemos. Vamos viajar para dentro de uma ideia. Uma ideia tão simples e, ainda assim, tão profunda que tem o poder de alterar a própria estrutura da nossa realidade. E se eu lhe dissesse que a coisa mais rápida do universo está ficando mais lenta? E se a velocidade da luz, o pilar da física moderna, a medida de todas as coisas, estivesse cansada? Imagine por um instante que o limite de velocidade cósmico não é uma lei eterna, mas uma condição passageira. Nesta jornada, vamos explorar juntos essa possibilidade, não como cientistas em um laboratório, mas como sonhadores à beira do cosmos, questionando o inquestionável. Prepare-se para descobrir como a simples ideia de uma luz em desaceleração pode reescrever a história do universo e, talvez, embalar você em um sono profundo e restaurador. Para entendermos a magnitude desta ideia, precisamos primeiro tocar suavemente naquilo que aceitamos como verdade. Por mais de um século, desde que um jovem gênio chamado Albert Einstein nos presenteou com sua teoria da relatividade, vivemos em um universo onde a velocidade da luz no vácuo é a lei suprema, um valor sagrado, 299.792.458 metros por segundo, um número que não muda. Não importa o quão rápido você se mova, não importa de onde você olhe, a luz sempre viajará a essa velocidade. É a constante universal, a letra C, em sua equação mais famosa, I igual a mc ao quadrado. Essa constância é a fundação sobre a qual construímos toda a nossa compreensão do espaço, do tempo e da gravidade. Ela nos diz que nada com massa pode atingir essa velocidade. Ela define o nosso horizonte de eventos, o limite do universo que podemos observar. É a velocidade com que a realidade se comunica consigo mesma. Pense nisso como a batida do coração do cosmos, um ritmo perfeito, imutável e eterno. Mas e se o coração do universo estivesse, muito lentamente, mudando o seu ritmo? É nesta pequena fenda na armadura da certeza que a nossa viagem de hoje começa. Vamos começar nossa jornada visualizando a luz, não como uma onda ou uma partícula, mas como uma entidade, uma viajante. Imagine o primeiro instante do universo, um ponto de luz ofuscante, uma explosão de energia pura e primordial. Deste momento de criação, os primeiros fótons, os primeiros pacotes de luz, nasceram. Eles não nasceram em um espaço vazio, mas criaram o próprio espaço enquanto viajavam. Eles eram jovens, vigorosos e partiram em sua jornada com uma velocidade que era, naquele momento, a definição do próprio tempo. Tente visualizar essa luz primordial. Não é a luz amarela e quente do nosso Sol, nem a luz fria e prateada da Lua. É uma luz de pura potencialidade, contendo todas as cores, todas as possibilidades, todas as histórias que o universo um dia contaria. Ela se esticou, se expandiu e em sua esteira a tapeçaria do espaço-tempo foi tecida. Cada fóton era um mensageiro, carregando a notícia do Big Bang para os cantos mais distantes de um universo que ainda não existia. Eles corriam com uma pressa divina, uma urgência para preencher o vazio com informação, com existência. A velocidade deles não era apenas um número, era o fôlego da criação, o ímpeto que separou a matéria da antimatéria,
que permitiu que as primeiras partículas se formassem. Essa luz inicial era a força motriz, o motor que deu a partida no relógio cósmico. Sinta a energia dessa luz jovem. Sinta o poder contido em cada fóton, uma promessa de galáxias, estrelas, planetas e, eventualmente, vida. Essa velocidade era a garantia de que o universo não entraria em colapso sobre si mesmo, que a história teria tempo para se desenrolar. Era a promessa de um futuro. E por bilhões de anos, essa promessa foi mantida. Essa velocidade foi a única constante em um cosmos em constante mudança. Ela era a régua com a qual tudo era medido, o farol que nos guiava através da escuridão do tempo profundo. Mas toda jornada, por mais longa que seja, tem seu custo, e a jornada da luz é a mais longa de todas. Respire fundo e sinta essa energia primordial, a energia da luz no início de tudo. Agora, vamos avançar no tempo. Bilhões de anos se passaram. O universo não é mais uma sopa quente e densa de partículas. É um vasto oceano de escuridão, pontilhado por ilhas de luz que chamamos de galáxias. A luz que viaja agora não é a mesma luz primordial. Ela nasce no coração de estrelas furiosas, é refletida pela superfície de planetas silenciosos e viaja por distâncias que nossa mente mal pode compreender. Imagine um único fóton, nascido em uma estrela distante, em uma galáxia, a milhões de anos-luz de distância. Sua missão é simples: viajar em linha reta até que encontre algo. Ele atravessa o vazio intergaláctico, um lugar de um frio e de um silêncio quase absolutos. Por milhares, milhões, bilhões de anos, ele viaja. Ele passa por nuvens de gás que um dia formarão novas estrelas. Ele desvia de campos gravitacionais de buracos negros invisíveis. Ele testemunha a morte de outras estrelas em explosões de supernovas que iluminam a escuridão por um breve momento. Este fóton é uma cápsula do tempo. Ele carrega consigo a imagem de sua estrela-mãe como ela era quando ele partiu. Ele é um eco de um passado distante. Agora, visualize a jornada deste fóton. Ele não se cansa, não envelhece no sentido humano, mas ele interage com o próprio tecido do espaço. A teoria de um universo em expansão nos diz que o espaço em si está se esticando, e enquanto o espaço se estica, a luz que viaja através dele também é esticada. Sua energia diminui, seu comprimento de onda aumenta, um fenômeno que chamamos de desvio para o vermelho, o redshift. É assim que sabemos que as galáxias distantes estão se afastando de nós. Mas a nossa nova ideia, a ideia de uma luz que se cansa, nos oferece uma outra perspectiva. E se o desvio para o vermelho não for apenas um efeito do espaço se esticando? E se for também um sinal do próprio fóton, perdendo um pouco de sua energia primordial, um pouco de sua velocidade inicial, ao longo de sua jornada épica? Pense no viajante que cruza um deserto. Mesmo que o caminho seja reto, a jornada em si consome energia. O viajante que chega ao destino não é o mesmo que partiu. Ele está mais lento, mais cansado. E se o mesmo acontecesse com a luz? E se cada ano-luz percorrido deixasse uma marca infinitesimal no fóton, uma pequena perda de seu ímpeto original? O universo, então, não seria apenas um palco passivo, mas um meio que oferece uma leve, quase imperceptível resistência à sua viajante mais rápida. Vamos explorar as implicações desta ideia. Se a velocidade da luz está diminuindo, mesmo que por uma fração de 1% a cada bilhão de anos,
Isso muda a forma como lemos a história do universo. Quando olhamos para uma galáxia a 10 bilhões de anos-luz de distância, estamos vendo a luz que viajou por 10 bilhões de anos para chegar até nós. Assumimos que ela viajou a uma velocidade constante durante todo esse tempo. Mas e se, no passado distante, a luz fosse mais rápida? Isso significaria que o universo poderia ser muito mais jovem do que pensamos. Aquela luz de 10 bilhões de anos-luz de distância poderia ter feito a viagem em, digamos, 5 bilhões de anos, quando a velocidade da luz era o dobro da atual. O Big Bang, o momento da criação, estaria muito mais próximo de nós no tempo. Imagine o livro da história cósmica. Com uma velocidade da luz constante, o livro é imenso, com um número de páginas que mal conseguimos contar. Com uma velocidade da luz variável, o livro se torna mais compacto, mais íntimo. A infância do universo não estaria em um passado tão remoto e inacessível, mas em um tempo com o qual poderíamos nos conectar mais facilmente. Pense nas implicações para o tamanho do universo observável. O nosso horizonte, o limite do que podemos ver, é definido pela distância que a luz pôde viajar desde o Big Bang. Se a luz era mais rápida no passado, esse horizonte poderia ser muito maior. O universo que vemos seria apenas uma fração menor de um cosmos muito mais vasto. Um cosmos cujas bordas se expandiram muito mais rapidamente nos seus primórdios. Visualize isso. Estamos em uma sala escura e alguém acende uma vela. A luz se expande em todas as direções a uma velocidade constante. A área que podemos ver aumenta de forma previsível. Agora imagine que, no primeiro segundo, a luz da vela se expandiu com uma velocidade quase infinita, iluminando a sala inteira instantaneamente. E só depois começou a desacelerar para a velocidade que conhecemos. A sala, o nosso universo, seria percebida por nós de uma forma completamente diferente. Os problemas cosmológicos, como o problema do horizonte, que questiona por que regiões distantes do universo parecem tão uniformes, como se tivessem se comunicado, poderiam ser resolvidos de forma elegante. No passado, com uma luz superveloz, todo o universo estava em contato, sincronizando sua temperatura e densidade antes de começar a se expandir e se afastar. A luz mais rápida teria sido a grande unificadora, a força que garantiu que o cosmos nascesse em harmonia consigo mesmo. Agora, vamos mergulhar em uma das maiores ferramentas que usamos para entender o cosmos: a luz das estrelas. A cor de uma estrela nos conta sua temperatura, sua composição e sua idade. A luz que ela emite é como uma impressão digital, um espectro com linhas escuras que revelam os elementos químicos presentes em sua atmosfera. Quando analisamos a luz de estrelas e galáxias distantes, vemos que essas linhas estão deslocadas em direção à parte vermelha do espectro. Como vimos, a explicação padrão é o redshift cosmológico, causado pela expansão do espaço. Mas em um universo onde a velocidade da luz diminui, pode haver outra camada de significado. Imagine que as próprias constantes da natureza, que governam como os átomos, absorvem e emitem luz, estejam ligadas à velocidade da luz. Uma dessas constantes é a chamada constante de estrutura fina, ou alfa. Ela determina a força da interação eletromagnética. É um número fundamental que garante que a química, como a conhecemos, funcione. Observações de quasares distantes, faróis cósmicos incrivelmente brilhantes, sugeriram para alguns cientistas que o valor de alfa pode não ter sido o mesmo no passado.
E se alfa muda, isso pode significar que outras constantes, incluindo a velocidade da luz, também mudam. Pense nisso como afinar um instrumento musical. A física que conhecemos hoje é como uma orquestra perfeitamente afinada, onde cada constante tem seu valor exato. Mas e se no passado o universo estivesse afinado em um tom diferente? Uma velocidade da luz maior poderia significar uma força eletromagnética ligeiramente diferente. As estrelas no universo primitivo poderiam ter brilhado de forma diferente, fundindo elementos em seus núcleos a taxas diferentes. As próprias cores do universo jovem poderiam ser tons que não existem mais hoje. A luz que recebemos daquela época seria, então, um eco, não apenas de um lugar distante, mas de uma física diferente, de um conjunto de regras que evoluiu com o tempo. O desvio para o vermelho que observamos não seria apenas uma ilusão de ótica causada pela expansão, mas um registro real de como a luz e a matéria interagiam de forma diferente em um cosmos mais jovem e mais rápido. O universo não seria apenas uma história de expansão, mas uma história de evolução de suas próprias leis fundamentais. Seria como se o próprio tecido da realidade estivesse amadurecendo, se acalmando, encontrando seu ritmo atual. Vamos levar essa ideia um passo adiante e aplicá-la à equação mais famosa de todas. I igual a mc ao quadrado. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Esta equação é a pedra angular da era nuclear. Ela nos diz que massa e energia são duas faces da mesma moeda e que uma pequena quantidade de massa pode ser convertida em uma quantidade colossal de energia. A chave para essa conversão é o c ao quadrado, a velocidade da luz ao quadrado. É um número astronômico, o que explica por que as reações nucleares são tão poderosas. Agora, respire fundo e considere se a velocidade da luz, era maior no passado. O que isso significa para dar energia? Significaria que a mesma quantidade de massa poderia ser convertida em uma quantidade de energia ainda mais vasta, quase inimaginável. O universo primitivo, nos primeiros momentos após o Big Bang, teria sido um lugar de uma densidade de energia que desafia nossa compreensão. As reações que formaram os primeiros elementos leves, como hidrogênio e hélio, teriam sido incrivelmente mais eficientes e rápidas. A própria matéria teria sido criada a partir da energia pura de uma forma muito mais violenta e abundante do que os nossos modelos atuais sugerem. Visualize uma fornalha. A temperatura dentro dela determina a intensidade do fogo. Se C era maior, é como se a temperatura fundamental do universo fosse muito mais alta. A energia contida em cada partícula era exponencialmente maior. Isso poderia explicar como o universo se tornou tão vasto e cheio de matéria tão rapidamente. Não foi uma expansão lenta e gradual, mas uma explosão de energia que, graças a um C muito maior, se converteu em matéria com uma eficiência que nunca mais se repetiria. E o que acontece à medida que C diminui? A quantidade de energia que pode ser extraída da massa também diminui. O universo, em essência, está se resfriando, se acalmando. As estrelas de hoje, embora imensamente poderosas, são pálidas sombras das fornalhas nucleares que poderiam ter existido em um cosmos com uma velocidade de luz maior. A energia escura, a força misteriosa que acelera a expansão do universo hoje, poderia ser vista sob uma nova luz. Talvez não seja uma força nova e estranha, mas um eco,
uma energia residual daquele estado de alta energia do universo primitivo. Uma energia que se tornou dominante à medida que a energia contida na matéria, via E igual a mc ao quadrado, diminuía com a desaceleração da luz. O cosmos estaria, de fato, se tornando mais escuro, mais diluído, mais calmo. A era de fogo da criação estaria dando lugar a uma longa e tranquila era de crepúsculo. Vamos mudar nosso foco dos céus distantes para o nosso próprio quintal cósmico, o nosso sistema solar e o nosso planeta. Como uma mudança na velocidade da luz, ao longo de bilhões de anos, poderia ter afetado a Terra? A vida aqui depende de um equilíbrio delicado de fatores, e um dos mais importantes é a energia que recebemos do Sol. A energia do Sol é gerada por fusão nuclear em seu núcleo, um processo governado pelas leis da física, incluindo a constante de estrutura fina, e, por extensão, a velocidade da luz. Se a luz era mais rápida no passado, mesmo que ligeiramente, o Sol primitivo poderia ter sido uma estrela muito diferente. Talvez ele queimasse seu combustível de hidrogênio a uma taxa muito mais rápida, brilhando com uma intensidade muito maior. A Terra jovem, em vez de ser um mundo temperado, poderia ter sido um planeta escaldante, com oceanos ferventes e uma atmosfera densa, hostil à vida como a conhecemos. A vida só poderia ter surgido mais tarde, quando a velocidade da luz diminuiu o suficiente para que o Sol se acalmasse, atingindo o brilho estável e gentil que sustenta a vida hoje. A história da vida na Terra seria, então, intrinsecamente ligada à história da desaceleração da luz. Não poderíamos ter existido em um universo mais jovem e mais rápido. Precisávamos esperar que o cosmos amadurecesse. Pense também na gravidade. A teoria da relatividade geral de Einstein nos diz que a gravidade não é uma força, mas uma curvatura no tecido do espaço-tempo causada pela massa e pela energia. A velocidade com que essa curvatura se propaga, a velocidade da gravidade, é a velocidade da luz. Se se muda, a própria natureza da gravidade pode mudar. No passado, com uma luz mais rápida, a gravidade poderia ter agido de forma diferente. Talvez fosse mais forte ou se propagasse mais rapidamente, permitindo que galáxias e sistemas estelares se formassem muito mais rápido do que nossos modelos prevêem. O colapso das nuvens de gás para formar o nosso Sol e os planetas poderia ter sido um processo muito mais acelerado. O nosso sistema solar seria, portanto, mais antigo em um sentido relativo, tendo se formado em uma era de física diferente. Essa ideia nos conecta de uma forma ainda mais profunda ao cosmos. As rochas sob nossos pés, o ar que respiramos, a luz do sol que aquece nossa pele, tudo isso seria um produto de um universo cujas leis fundamentais não são fixas, mas fluidas. Nós não somos apenas poeira de estrelas. Somos poeira de estrelas de um universo em evolução, filhos de um cosmos que está junto conosco, envelhecendo e mudando. Imagine agora que somos astrônomos do futuro distante. Bilhões de anos se passaram. A humanidade, ou o que quer que tenhamos nos tornado, ainda olha para o céu noturno, mas o céu que eles veem é dramaticamente diferente. Se a velocidade da luz continua a diminuir, as consequências a longo prazo são profundas e melancólicas. As estrelas distantes, cujas luzes já levaram bilhões de anos para nos alcançar, agora levariam ainda mais tempo. O universo observável, o nosso horizonte cósmico, começaria a encolher. Galáxias que hoje vemos no limite de nossa visão desapareceriam lentamente,
sua luz não tendo mais velocidade suficiente para cruzar o espaço em expansão e nos alcançar. O céu noturno se tornaria cada vez mais escuro, mais vazio. Seria como se o universo estivesse lentamente fechando suas cortinas sobre nós, nos isolando em nosso próprio aglomerado local de galáxias. A comunicação entre diferentes partes do cosmos se tornaria impossível. As grandes histórias do universo, as explosões de supernovas em galáxias distantes, os balés gravitacionais de aglomerados de galáxias, tudo isso aconteceria sem testemunhas. A informação ficaria presa em suas próprias vizinhanças locais. O cosmos, antes um todo conectado pela luz, se fragmentaria em ilhas de existência isoladas, cada uma inconsciente da outra. A própria natureza do tempo seria afetada. O tempo e o espaço estão entrelaçados. Uma mudança em si afetaria esse tecido. Talvez o próprio tempo começasse a fluir de forma diferente, talvez mais lentamente. O universo entraria em um estado de estagnação gradual. A energia contida na matéria, E igual a mc², continuaria a diminuir. As estrelas queimariam com menos vigor, suas vidas se estendendo por trilhões de anos, mas com um brilho fraco e moribundo. A formação de novas estrelas se tornaria um evento cada vez mais raro, à medida que a energia necessária para iniciar a fusão nuclear se tornasse mais difícil de alcançar. Visualize essa paisagem cósmica futura, um céu com apenas algumas estrelas locais, brilhando suavemente em uma escuridão quase total. O fundo de micro-ondas cósmico, o eco do Big Bang, teria se dissipado completamente, seu brilho final finalmente se extinguindo. O silêncio seria a característica dominante do universo. Não o silêncio vibrante do vazio que conhecemos, mas um silêncio profundo, final. A luz, a viajante incansável, teria finalmente chegado ao fim de sua jornada. E com seu descanso, o universo também encontraria uma paz final e eterna. Não seria uma morte quente e violenta, mas um desvanecimento suave, um adormecer cósmico. E nós, ou nossos descendentes, seríamos as últimas testemunhas desse longo e silencioso crepúsculo. Vamos voltar nossa atenção para dentro. Como essa ideia de um universo em mutação afeta a nossa percepção de nós mesmos e do nosso lugar no cosmos? A ciência moderna, em grande parte, nos pintou um quadro de um universo mecânico, governado por leis imutáveis e eternas. Somos, nesse quadro, um acidente afortunado, um padrão complexo de matéria que surgiu em um planeta rochoso, em um sistema solar comum, em uma galáxia entre bilhões. É uma visão que pode nos fazer sentir pequenos e insignificantes. Mas a ideia de uma luz que desacelera, de constantes que evoluem, transforma o universo de uma máquina em um organismo vivo. Um organismo que nasce, cresce, amadurece e, eventualmente, envelhece. As leis da física não seriam mandamentos gravados em pedra, mas sim hábitos cósmicos, padrões que o universo desenvolveu ao longo do tempo. E se o universo é um organismo, então nós não somos mais acidentes. Somos parte de seu processo de vida. Somos uma expressão de sua complexidade crescente, uma forma pela qual o universo se torna consciente de si mesmo. Nossa existência não seria um acaso, mas uma consequência natural de um cosmos que está evoluindo para estados cada vez mais complexos. Pense em uma árvore. Ela cresce a partir de uma semente, seguindo um conjunto de instruções genéticas, mas também se adaptando ao seu ambiente, à luz, à água, ao solo. Suas leis de crescimento não são rígidas.
Elas são um guia que permite a adaptação. O universo poderia ser assim. As leis da física seriam seu código genético e a desaceleração da luz seria um sinal de seu envelhecimento, de sua adaptação ao longo do tempo. Essa perspectiva nos dá um senso de pertencimento. Não estamos apenas no universo, nós somos o universo. Nossa consciência, nossa capacidade de questionar e de maravilhar-se com o cosmos é o próprio cosmos se tornando autoconsciente. A mudança que observamos nas leis da física seria um reflexo de nossa própria natureza transitória. Assim como nós, o universo tem uma história, um presente e um futuro. Essa ideia nos convida a uma humildade profunda. Nossas teorias científicas, que consideramos tão absolutas, seriam apenas um retrato do universo como ele é, agora, em sua fase atual de desenvolvimento. O conhecimento absoluto estaria para sempre fora de nosso alcance, porque o objeto de nosso estudo está em constante fluxo. E isso é algo maravilhoso. Significa que sempre haverá mistério, sempre haverá algo novo a ser descoberto. Sempre haverá uma razão para olhar para o céu com admiração e reverência. Somos parte de uma história muito maior, uma história de mudança e transformação cósmica. Agora, vamos considerar a escuridão, não como a ausência de luz, mas como um elemento ativo e fundamental do cosmos. Em nosso modelo atual, a matéria escura e a energia escura compõem cerca de 95% do universo. São entidades misteriosas que não vemos, não entendemos, mas cuja presença inferimos através de seus efeitos gravitacionais. E se a teoria da luz cansada nos desse uma nova maneira de pensar sobre essa escuridão? A matéria escura, que parece formar um halo invisível ao redor das galáxias, mantendo-as unidas, poderia ser explicada de outra forma. A força da gravidade que observamos nas galáxias parece ser mais forte do que a matéria visível pode explicar. Mas se a gravidade no passado, governada por um ser maior, era diferente, talvez as galáxias tenham se formado sob um conjunto diferente de regras. A estrutura que vemos hoje seria um fóssil daquela era de gravidade mais forte. A matéria escura talvez não seja uma partícula exótica, mas o efeito persistente de uma lei física que não existe mais. Seria a memória gravitacional do universo. A energia escura, por sua vez, é a força que acelera a expansão do universo. É como uma antigravidade que empurra tudo para longe. Em um cenário de Sa decrescente, a energia escura poderia ser interpretada de forma diferente. Como vimos, à medida que C diminui, a energia contida na matéria, igual a mc ao quadrado, também diminui. A energia total do universo, no entanto, deve ser conservada. Para onde vai essa energia perdida? Talvez ela não se perca. Talvez ela se transforme na energia do próprio vácuo, a energia do espaço vazio. Essa energia do vácuo, então, agiria como a energia escura, empurrando o espaço-tempo para se expandir. A desaceleração da luz estaria, portanto, alimentando a aceleração da expansão cósmica. Seria um ciclo cósmico de transformação de energia. A luz e a matéria, ao envelhecerem e perderem sua energia concentrada, transfeririam essa energia para o próprio espaço, dando-lhe o ímpeto para se expandir cada vez mais rápido. Visualize isso. A luz, ao viajar e desacelerar, estaria inflando o universo atrás de si. Quanto mais a luz viaja e se cansa, mais o universo se expande. A escuridão que vemos preenchendo o cosmos não seria um vazio passivo, mas um repositório de energia, a energia convertida da luz e da matéria que um dia foram mais vibrantes.
O universo escuro que estamos começando a descobrir seria o futuro inevitável, o estado final para o qual toda a energia está se transformando. Vamos explorar o conceito de tempo. Para nós, o tempo é uma seta que se move inexoravelmente para a frente. O passado se foi, o futuro ainda não chegou. Mas na física, o tempo é uma dimensão, entrelaçada com o espaço no tecido do espaço-tempo. A velocidade da luz é o que conecta o espaço e o tempo. É a taxa de câmbio entre eles. Se você muda C, você muda a própria natureza do tempo. Imagine um universo primitivo com uma velocidade da luz quase infinita. Nesse cenário, os eventos poderiam se propagar por todo o cosmos quase instantaneamente. O passado, o presente e o futuro de diferentes partes do universo estariam muito mais conectados. O tempo não seria uma linha, mas talvez uma superfície, onde cada ponto poderia, em princípio, interagir com qualquer outro ponto. A causalidade, a ideia de que a causa precede o efeito, seria diferente. Os efeitos poderiam se propagar tão rapidamente que a distinção entre causa e consequência se tornaria nebulosa. Seria um universo de agora, eterno, um estado de pura potencialidade onde tudo acontece ao mesmo tempo. À medida que a luz começa a desacelerar, o limite de velocidade cósmico é imposto. A informação não pode mais viajar instantaneamente. A causalidade, como a conhecemos, emerge. A seta do tempo começa a voar. O universo se desenrola, evento após evento, em uma sequência ordenada. A desaceleração da luz seria, então, o próprio ato de criar o tempo. O tempo não seria um pano de fundo pré-existente, mas uma propriedade emergente de um universo que está se resfriando e se ordenando. Pense em congelar a água. Em seu estado líquido, as moléculas de água se movem caoticamente. Não há uma estrutura de longo alcance. Quando você a resfria, as moléculas se organizam em uma estrutura cristalina de gelo. A ordem emerge do caos. Da mesma forma, a desaceleração da luz cristalizaria o fluxo do tempo, dando-lhe a estrutura e a direção que experimentamos. E se a luz continuar a desacelerar, o tempo continuaria a mudar. Talvez o fluxo do tempo se tornasse mais lento. Os processos físicos, químicos e biológicos levariam mais tempo para se desenrolar. A própria vida se moveria em um ritmo mais lento, mais deliberado. Em um futuro muito distante, com uma velocidade de luz muito reduzida, o tempo poderia quase parar. O universo alcançaria um estado de quietude final, não apenas no espaço, mas também no tempo. A seta do tempo, que foi lançada no Big Bang, finalmente pousaria. A história chegaria ao fim, não com um estrondo, mas com um longo e profundo suspiro de silêncio temporal. Vamos agora falar sobre a beleza e a estética de um universo em mudança. A ciência busca a verdade, mas muitas vezes a encontra através da beleza e da elegância de suas equações. Uma teoria que é bela tem mais chances de ser verdadeira. E há uma beleza profunda e ressonante na ideia de um universo orgânico, um universo que evolui. Um cosmos com leis fixas e imutáveis é como uma estátua de mármore. É perfeita, majestosa, mas fria e sem vida. Podemos admirá-la, mas não podemos nos relacionar com ela. Um universo cujas leis mudam com o tempo é como um jardim. Ele tem um ciclo de vida. Ele floresce na primavera de sua juventude, com uma física energética e uma luz rápida. Ele atinge a maturidade no verão, um período de estabilidade como o que vivemos agora, onde a vida pode florescer. E ele lentamente entra no outono, à medida que a luz se cansa e as cores do cosmos
começam a mudar, desvanecendo-se para um longo inverno. Essa metáfora nos permite ver o universo não como um problema a ser resolvido, mas como uma obra de arte a ser contemplada. Cada fase de sua vida tem sua própria beleza única, a beleza caótica e violenta de sua infância, a beleza vibrante e fértil de sua maturidade, e a beleza melancólica e serena de sua velhice. A desaceleração da luz se torna o pincel do artista cósmico, pintando a história do universo em uma tela de tempo. As cores que vemos nas nebulosas, o brilho das galáxias, a própria escuridão entre as estrelas, tudo isso seria parte de uma composição que está mudando lentamente diante de nossos olhos. Nós, como observadores, temos o privilégio de viver em uma época em que a tela ainda está cheia de cor e vida. Podemos olhar para o passado e ver os traços energéticos da juventude do universo. Podemos olhar ao nosso redor e ver a obra em sua plenitude. E podemos imaginar o futuro, quando as cores se suavizarão e a tela gradualmente escurecerá. Essa perspectiva estética nos liberta da ansiedade de encontrar respostas definitivas. Em vez disso, nos convida a apreciar o mistério, a beleza da jornada. O universo não precisa ser totalmente compreendido para ser amado, assim como não precisamos entender a bioquímica de uma flor para apreciar sua beleza. Não precisamos ter uma teoria de tudo para nos maravilharmos com o cosmos. Podemos simplesmente sentar, respirar e observar a grande obra de arte que se desenrola ao nosso redor e dentro de nós. Vamos pensar sobre os buracos negros sob esta nova perspectiva. Buracos negros são regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. A fronteira de um buraco negro é chamada de horizonte de eventos. É o ponto de não retorno. A física dos buracos negros está intimamente ligada à velocidade da luz. O tamanho do horizonte de eventos, por exemplo, depende da massa do buraco negro e da constante C. Se C era maior no passado, os buracos negros primordiais, formados no início do universo, teriam sido muito diferentes. Para a mesma quantidade de massa, um C maior resultaria em um horizonte de eventos muito maior. Os primeiros buracos negros teriam sido gigantescos, vastas regiões de espaço-tempo das quais a informação não poderia escapar, mesmo com uma luz super veloz. Eles poderiam ter sido as sementes que cresceram para se tornar os buracos negros supermassivos que hoje se encontram no centro da maioria das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea. Sua formação teria sido muito mais fácil e rápida em um universo com uma física diferente. Agora, considere a famosa radiação Hawking. Stephen Hawking teorizou que os buracos negros não são completamente negros. Eles emitem uma pequena quantidade de radiação térmica devido a efeitos quânticos perto do horizonte de eventos e evaporam lentamente ao longo de períodos de tempo incrivelmente longos. A temperatura dessa radiação e a taxa de evaporação também dependem da velocidade da luz. Se a velocidade da luz está diminuindo, a forma como os buracos negros evaporam também está mudando. À medida que se diminui, a radiação Hawking poderia se tornar mais fraca. Os buracos negros estariam evaporando mais lentamente do que pensamos. Eles seriam características ainda mais permanentes do nosso universo. Eles seriam os guardiões finais da matéria e da informação, persistindo por eras, muito depois que a última estrela se apagar. Pense em um buraco negro não como um monstro devorador,
mas como um arquivo cósmico. Ele contém a informação de tudo o que caiu nele, codificada de uma forma que ainda não entendemos. Em um universo onde a luz está se cansando, esses arquivos se tornam cada vez mais seguros, cada vez mais permanentes. Eles são as cápsulas do tempo finais, preservando as histórias de estrelas, planetas e talvez até civilizações, em um cofre gravitacional que só se abrirá em um futuro tão distante que o próprio tempo terá perdido seu significado. Agora, vamos voltar para a luz como mensageira. A luz é a nossa única janela para o universo distante. Tudo o que sabemos sobre galáxias, quasares e o início do tempo vem da análise cuidadosa dessa luz antiga. Mas se a luz muda suas propriedades durante a viagem, então a mensagem que recebemos pode estar distorcida. É como receber uma carta que viajou por séculos. A tinta pode ter desbotado, o papel pode ter amarelado. Precisamos entender o processo de envelhecimento da carta para decifrar a mensagem original. Se a luz desacelera, então todas as nossas medições de distâncias cósmicas podem estar erradas. Usamos o brilho de certos tipos de supernovas, chamadas velas padrão, para medir a distância até galáxias distantes. Assumimos que o brilho intrínseco delas é sempre o mesmo. Mas se as leis da física, incluindo C, eram diferentes no passado, a energia liberada por essas supernovas também poderia ter sido diferente. Talvez as supernovas antigas fossem intrinsecamente mais brilhantes. Se não levarmos isso em conta, nossos cálculos de distância estariam superestimando o quão longe essas galáxias realmente estão. O universo poderia ser um lugar menor e mais aconchegante do que o nosso mapa atual sugere. A expansão acelerada do universo, que foi descoberta usando essas velas padrão, também poderia ser questionada. Se as supernovas distantes parecem mais fracas do que o esperado, não porque estão mais longe, mas porque a luz delas perdeu energia de uma forma que não entendemos, ou porque elas eram fundamentalmente diferentes. Então a necessidade de uma energia escura para explicar essa observação poderia diminuir. O mistério da aceleração cósmica poderia ser, em parte, um mal-entendido, uma falha em nossa tradução da mensagem da luz antiga. Visualize-se como um arqueólogo cósmico. Você encontra um texto antigo em uma língua desconhecida. Sua primeira tentativa de tradução pode fazer sentido, mas talvez você tenha perdido as nuances, as mudanças no significado das palavras ao longo do tempo. A teoria da luz cansada nos pede para sermos mais cuidadosos, para considerarmos a possibilidade de que a linguagem da natureza não seja estática, mas que ela evolua. Isso não invalida o trabalho incrível que foi feito, apenas adiciona uma nova camada de complexidade e mistério, nos força a ser mais humildes em nossas conclusões e mais abertos a possibilidades que antes pareciam impossíveis. A mensagem do cosmos pode ser ainda mais rica e sutil do que jamais imaginamos. Vamos explorar uma ideia ainda mais profunda: a relação entre a luz e a consciência. Em muitas tradições espirituais e filosóficas, a luz é uma metáfora para o conhecimento, a iluminação e a própria consciência. Ver a luz significa entender algo profundamente. E se essa não for apenas uma metáfora? A consciência, como a entendemos, é um processo eletroquímico que ocorre em nossos cérebros. A velocidade com que os sinais viajam entre nossos neurônios, a velocidade com que pensamos, está, em última análise, limitada pelas leis do eletromagnetismo,
que são governadas pela velocidade da luz. Em um universo hipotético com uma velocidade da luz muito maior, a própria consciência poderia operar de forma diferente. Os processos de pensamento poderiam ser exponencialmente mais rápidos. A complexidade das redes neurais que poderiam se formar seria muito maior. A própria experiência subjetiva do tempo poderia ser radicalmente diferente. Um segundo para nós poderia ser uma eternidade para uma forma de vida consciente em um universo com C 10 vezes maior. Agora, traga essa ideia para o nosso cenário. Se a velocidade da luz está diminuindo, isso poderia significar que a velocidade máxima do pensamento, o limite superior da consciência, também está diminuindo. O universo como um todo estaria pensando mais devagar. Nós, como produtos deste universo, estaríamos vivendo em um ritmo de consciência que é ditado pelo valor atual de C. Nossos ancestrais, há milhões de anos, podem ter vivido em um mundo onde C era infinitesimalmente maior. Talvez seus processos mentais fossem ligeiramente mais rápidos, sua percepção do tempo sutilmente diferente. E nossos descendentes, em um futuro distante, podem viver em um universo onde a consciência opera em um ritmo muito mais lento, mais contemplativo. Essa ideia é puramente especulativa, claro. Mas é uma forma poética de conectar nossa experiência interna com a evolução do cosmos. Nosso fluxo de consciência, nossos pensamentos, sentimentos e sonhos seriam como um riacho fluindo por uma paisagem. A velocidade do riacho depende da inclinação do terreno. A velocidade da luz seria a inclinação fundamental da paisagem do espaço-tempo, determinando o ritmo máximo em que o rio da consciência pode fluir. Estaríamos, literalmente, pensando na velocidade que o universo nos permite. E à medida que o universo envelhece e se acalma, nossa consciência e a de qualquer outra forma de vida refletiria essa mudança, tornando-se talvez mais lenta, mais profunda e mais serena. Vamos nos concentrar agora na ideia do cansaço da luz. A palavra cansaço é, obviamente, uma metáfora humana. A luz não tem emoções, mas a metáfora é poderosa. Ela nos ajuda a visualizar um processo físico de uma forma com a qual podemos nos relacionar. O que poderia fisicamente cansar a luz? Uma possibilidade é que o vácuo, o espaço aparentemente vazio, não seja realmente vazio. A física quântica nos diz que o vácuo ferve com partículas virtuais, pares de matéria e antimatéria, que surgem e desaparecem em frações de segundo. É uma espuma quântica de potencialidade. Imagine um fóton viajando através dessa espuma. Cada vez que ele passa, ele interage sutilmente com essas partículas virtuais. Cada interação pode roubar uma quantidade infinitesimal de sua energia, de seu momento. Não seria uma colisão, como duas bolas de bilhar, mas um arrasto sutil, uma fricção com o próprio tecido da realidade. Ao longo de distâncias cósmicas, bilhões de anos-luz, esses pequenos roubos de energia se acumulariam. O fóton chegaria ao seu destino com menos energia do que quando partiu. Sua frequência seria menor, seu comprimento de onda maior, ele estaria desviado para o vermelho. E, se a energia está ligada à velocidade de alguma forma fundamental, ele também estaria viajando mais devagar. Essa ideia transforma o vácuo de um palco passivo em um meio ativo. O espaço não é apenas a ausência de coisas, é uma coisa em si, com propriedades que podem afetar o que viaja através dele. O universo seria como um oceano muito,
muito sutil. A luz, ao nadar através deste oceano por eras, gradualmente perde velocidade devido ao arrasto da água do espaço-tempo. E se o próprio vácuo está mudando com o tempo? Talvez o universo primitivo fosse um lugar com uma espuma quântica menos densa, oferecendo menos resistência. A luz poderia viajar mais rápido. À medida que o universo se expandiu e esfriou, as propriedades do vácuo mudaram, tornando-o mais viscoso, e a luz começou a desacelerar. Isso faria da história do universo uma história da evolução do próprio vácuo. A grande questão da cosmologia, o que é o espaço, ganharia uma resposta nova e dinâmica. O espaço é um meio em evolução e a luz é a nossa sonda, nos contando como as propriedades desse meio mudaram ao longo do tempo. O cansaço da luz seria o testemunho de sua longa e árdua jornada através do oceano mutável do ser. Vamos pensar nas ondas gravitacionais. Essas ondulações no tecido do espaço-tempo previstas por Einstein e detectadas pela primeira vez em 2015 são uma nova forma de observar o universo. Elas são geradas por eventos cataclísmicos, como a fusão de dois buracos negros ou duas estrelas de nêutrons. Elas viajam para fora a partir desses eventos na velocidade da luz. Em um universo onde a velocidade da luz diminui, a velocidade das ondas gravitacionais também diminuiria. As ondas gravitacionais que detectamos hoje, provenientes de fusões que aconteceram há bilhões de anos, teriam começado sua jornada mais rápido e desacelerado ao longo do caminho. Isso complicaria enormemente a nossa interpretação desses sinais. Precisaríamos de um modelo de como se mudou ao longo do tempo para calcular corretamente a distância e a massa dos objetos que criaram as ondas. Mas também abriria uma janela incrível. Se pudéssemos detectar um mesmo evento cósmico tanto em luz, ondas eletromagnéticas, quanto em ondas gravitacionais, e se pudéssemos medir uma diferença em seus tempos de chegada que não pode ser explicada por outros fatores, poderíamos ter uma prova direta da mudança da velocidade da luz. Imagine um evento, a fusão de duas estrelas de nêutrons. Ela produz uma explosão de luz, raios gama e uma poderosa onda gravitacional. Ambos partem do mesmo lugar ao mesmo tempo. Eles viajam pelo mesmo espaço por 1 bilhão de anos. Se a interação da luz com o vácuo quântico é diferente da interação da gravidade com o vácuo, talvez eles desacelerem a taxas diferentes. Um chegaria à Terra uma fração de segundo antes do outro. Essa pequena diferença, medida com nossos detectores incrivelmente precisos, poderia ser a arma fumegante, a prova de que as constantes fundamentais da natureza não são tão constantes, afinal. A astronomia de ondas gravitacionais é uma ciência jovem. Ainda estamos aprendendo a ler as mensagens que essas ondas nos trazem. A possibilidade de usá-las para testar a própria estabilidade das leis da física é uma das perspectivas mais emocionantes da ciência moderna. Cada nova detecção não seria apenas uma imagem de um evento violento, mas um teste da própria fundação da nossa realidade. Seria como ouvir a sinfonia do universo e perceber que, ao longo do tempo, o próprio andamento da música está mudando, tornando-se mais lento, mais grandioso, mais profundo. Agora, vamos considerar a entropia e a segunda lei da termodinâmica. Essa lei nos diz que, em um sistema fechado, a desordem, ou entropia, sempre tende a aumentar. É a razão pela qual
O café esfria, os edifícios desmoronam e o universo como um todo se move em direção a um estado de máxima desordem, conhecido como morte térmica. O universo primitivo era um estado de baixíssima entropia, quente, denso e altamente ordenado. A seta do tempo, a direção em que a entropia aumenta, aponta para longe desse estado inicial. E se a velocidade da luz estiver ligada à entropia? No início, com C muito alto, o universo estava em um estado de alta energia e baixa entropia. A informação podia se espalhar rapidamente, mantendo o sistema ordenado. À medida que a luz desacelera, o universo se expande e a desordem aumenta. A desaceleração de C seria um reflexo do aumento da entropia cósmica. Seriam dois lados da mesma moeda cósmica. O cansaço da luz seria a manifestação da inevitável marcha do universo em direção à desordem. Essa conexão poderia resolver um grande quebra-cabeça. Por que o universo começou em um estado de tão baixa entropia? Nenhuma lei física exige isso. É uma condição inicial muito especial. Mas se as leis da física em si evoluem a partir de um estado primordial, talvez um estado de C infinito ou muito alto seja inerentemente um estado de baixa entropia. A ordem não seria uma condição inicial arbitrária, mas uma consequência de uma física primordial diferente. O universo não teria escolhido começar ordenado. Ele não poderia ter começado de outra forma. A ordem era a única configuração possível em um cosmos, onde a comunicação era instantânea. A desordem, o caos e a complexidade que vemos hoje só se tornaram possíveis quando a luz começou a desacelerar, quando o universo começou a ter segredos, quando diferentes partes do cosmos não podiam mais se comunicar instantaneamente. O nascimento do tempo, a desaceleração da luz e o aumento da entropia seriam o mesmo evento, o grande desdobramento da realidade a partir de um estado de simplicidade perfeita para a complexidade rica e desordenada que habitamos. Nossa própria existência, como seres complexos e altamente ordenados em um universo que tende à desordem, seria um testemunho dessa transição. Somos ilhas temporárias de ordem, tornadas possíveis pela evolução das próprias leis que governam a ordem e o caos. Vamos pensar sobre a própria natureza de uma constante física. Chamamos de constantes porque, em todos os nossos experimentos aqui na Terra, elas parecem não mudar. A constante gravitacional, G, a carga do elétron, a constante de Planck e, claro, a velocidade da luz, C. Construímos toda a nossa tecnologia, toda a nossa visão de mundo, com base na suposição de que esses números são os mesmos em todos os lugares e em todos os tempos. Mas essa é uma extrapolação enorme. É como medir a altura de uma árvore hoje e assumir que ela sempre teve e sempre terá essa altura. Nós sabemos que a árvore cresce. Por que o universo não poderia crescer ou mudar suas propriedades também? A ideia de constantes variáveis não é nova. O físico Paul Dirac foi um dos primeiros a sugeri-la, na década de 1930. Ele notou algumas coincidências numéricas estranhas entre as constantes da física e a idade do universo, e se perguntou se elas poderiam estar ligadas. A maioria dos físicos da época rejeitou a ideia. Um universo com leis mutáveis era complicado demais, imprevisível demais. Preferimos um universo limpo, elegante e governado por leis eternas. Mas talvez o universo não se importe com a nossa preferência por simplicidade. Talvez a realidade seja inerentemente mais complexa, mais histórica. Talvez as constantes que medimos sejam apenas os valores locais e atuais de campos que variam em todo o espaço e tempo. Pense nas constantes
como o clima. Em uma determinada cidade, em um determinado dia, a temperatura, a umidade e a pressão do ar são constantes. Você pode fazer medições precisas, mas todos nós sabemos que o clima muda com o tempo e é diferente em diferentes partes do mundo. E se as constantes da física forem como o clima cósmico? C seria a temperatura do vácuo. Em nossa vizinhança cósmica hoje, ela tem um certo valor. Mas em outras eras do universo, ou em outras regiões muito distantes, o clima cósmico poderia ser totalmente diferente. Essa visão nos torna observadores de um momento cósmico. O que chamamos de leis da natureza seriam, na verdade, os hábitos da natureza neste exato momento de sua história. Isso abre a porta para a possibilidade de que existam outros universos, em um multiverso, cada um com seu próprio clima cósmico, seu próprio conjunto de constantes. Alguns poderiam ter uma velocidade de luz tão baixa que nada interessante poderia acontecer. Outros poderiam ter uma velocidade de luz tão alta que tudo seria caótico. E o nosso universo seria um dos poucos sortudos onde o clima é perfeito para a existência de estruturas complexas, como estrelas, planetas e nós. A nossa existência seria, então, uma evidência de que vivemos em uma época e em um lugar onde as leis são justamente certas. Vamos agora permitir que nossa imaginação viaje livremente. Se a velocidade da luz pode mudar, o que mais pode mudar? Talvez todas as leis da física sejam maleáveis. O que isso significaria para o futuro distante e para as possibilidades da vida e da inteligência? Em um futuro onde C é muito menor, a viagem interestelar, que já é incrivelmente difícil, se tornaria virtualmente impossível. As distâncias entre as estrelas não seriam apenas vastas, elas seriam intransponíveis em qualquer escala de tempo razoável. A vida inteligente, se surgisse em outros mundos, estaria para sempre confinada ao seu sistema estelar de origem. Cada sistema solar se tornaria uma ilha-universo, desenvolvendo sua própria história isolada. Mas talvez a vida se adapte. Talvez a biologia em um universo de C baixo opere em escalas de tempo muito mais longas. A vida poderia evoluir para ser incrivelmente paciente. Civilizações poderiam pensar e planejar em termos de milhões de anos. A comunicação poderia acontecer através de sinais que levam séculos para cruzar um sistema planetário. Seria uma existência mais lenta, mais deliberada, mais contemplativa. Por outro lado, o que aconteceria se pudéssemos, de alguma forma, manipular a velocidade da luz localmente? E se uma civilização superavançada pudesse criar uma bolha de espaço-tempo onde C fosse muito maior? Dentro dessa bolha, os computadores poderiam operar a velocidades trilhões de vezes maiores. A simulação de universos inteiros se tornaria possível. A viagem dentro da bolha seria quase instantânea. Uma nave envolta em tal bolha poderia cruzar a galáxia em questão de dias para seus ocupantes, enquanto milênios passariam do lado de fora. Seria a derradeira unidade de dobra, uma manipulação direta do tecido da realidade. Esta é, claro, a matéria da ficção científica. Mas a ficção científica tem uma maneira de inspirar a ciência real. Ao questionar a constância de C, estamos abrindo a porta para perguntas que antes eram consideradas tabu. Estamos nos permitindo sonhar com uma física que não é apenas descritiva, mas talvez prescritiva. Uma física que um dia poderíamos ser capazes de projetar. Esta noite,
Enquanto você adormece, permita-se sonhar com essas possibilidades. Sonhe com universos onde as cores são diferentes, onde o tempo flui como um rio lento, onde a realidade é tão maleável quanto a argila nas mãos de um artista. Porque o primeiro passo para descobrir algo novo é ter a coragem de imaginar que é possível. Vamos abordar a dimensão filosófica e espiritual desta ideia. Muitas tradições de sabedoria falam de um universo que não é estático, mas que está em um estado de fluxo constante, de vir a ser. A impermanência é vista como a natureza fundamental da realidade. A ciência, com suas leis eternas, muitas vezes pareceu estar em conflito com essa visão. Mas um universo onde a própria luz, o símbolo da constância, envelhece e muda, alinha a física com essa sabedoria ancestral. O universo da física se torna, mais uma vez, um universo de impermanência. Isso tem um efeito calmante sobre a psique humana. Muitas de nossas ansiedades vêm de nossa tentativa de nos agarrarmos a coisas que são, por natureza, passageiras. Nossa juventude, nossos relacionamentos, nossas vidas. Tentamos construir castelos permanentes na areia da praia. A contemplação de um cosmos em fluxo nos ensina a arte de deixar ir. Se nem mesmo a velocidade da luz é para sempre, por que nossas preocupações e medos deveriam ser? Eles também são parte de um fluxo, nuvens passageiras no céu da nossa consciência. A desaceleração da luz também pode ser vista como uma metáfora para o processo de meditação. Quando começamos a meditar, nossa mente está correndo a toda velocidade, cheia de pensamentos, como um universo jovem e caótico. A prática da meditação é um processo de desacelerar gentilmente essa velocidade. Não tentamos parar os pensamentos à força, mas simplesmente os observamos e eles naturalmente começam a se acalmar. A mente se torna mais espaçosa, mais silenciosa, mais pacífica. O universo, em sua longa história, estaria passando por um processo cósmico de meditação. Sua energia inicial, rápida e frenética, está gradualmente se acalmando, levando a um estado de maior quietude e equilíbrio. Ao adormecer, você pode se juntar a esse processo cósmico. Sinta a velocidade de seus pensamentos diminuindo. Sinta a energia de seu corpo se acalmando. Sinta-se sincronizando com o ritmo lento e profundo de um universo que está, ele mesmo, aprendendo a descansar. Você não está separado deste processo. Você é uma parte íntima dele. O seu próprio relaxamento é um eco do relaxamento do cosmos. Sua paz interior é um reflexo da paz crescente, que um dia preencherá todo o espaço e todo o tempo. Respire fundo e sinta essa conexão. Sinta-se parte desta grande e lenta inspiração cósmica que chamamos de realidade. Vamos retornar, por um momento, à questão da prova. Como poderíamos, de fato, provar que a velocidade da luz está diminuindo? A mudança, se existir, é incrivelmente pequena. Seria como tentar medir a erosão de uma montanha em um único dia. Precisamos de experimentos que sejam extremamente sensíveis ou que possam olhar para o passado distante com uma precisão sem precedentes. Uma abordagem é usar relógios atômicos. Os relógios atômicos modernos são os instrumentos de medição de tempo mais precisos que a humanidade já criou. Eles podem detectar mudanças minúsculas na taxa do tempo causadas pela gravidade, como previsto por Einstein. Se a velocidade da luz e a constante de estrutura fina estão mudando, isso deveria afetar as frequências em que diferentes tipos de relógios atômicos tic-taqueiam.
Comparando diferentes tipos de relógios atômicos, feitos de diferentes elementos, ao longo de muitos anos, os cientistas procuram por um desvio, uma mudança na proporção de suas frequências. Até agora, nenhum desvio definitivo foi encontrado, o que coloca limites muito estritos sobre o quão rápido C poderia estar mudando hoje. Mas isso não exclui a possibilidade de que a mudança tenha sido mais rápida no passado e tenha se estabilizado agora. Outra abordagem é a geologia. Existe um reator nuclear natural que operou há cerca de 2 bilhões de anos em Oklo, no Gabão, África. Analisando as proporções de isótopos nos depósitos de urânio, os cientistas podem inferir qual era o valor da constante de estrutura fina naquela época. Os resultados são controversos, com alguns estudos sugerindo que não houve mudança e outros sugerindo uma pequena variação. O problema é a complexidade de desembaraçar todos os fatores geológicos que poderiam ter afetado os resultados. A terceira e talvez mais promissora abordagem é a astronomia de precisão, como já mencionamos. Observar quasares distantes, comparar a luz com as ondas gravitacionais, usar a próxima geração de telescópios para medir o espectro de objetos antigos com uma resolução nunca antes vista. É um trabalho lento e meticuloso. É a ciência em sua forma mais pura, empurrando os limites da tecnologia para responder a uma das perguntas mais fundamentais que podemos fazer. Por enquanto, a ideia de uma velocidade da luz variável permanece na fronteira da ciência, uma hipótese fascinante, mas não comprovada. E talvez isso seja o melhor. Isso nos dá espaço para imaginar, para sonhar, para explorar as consequências de um e se. É nesse espaço de possibilidade que a criatividade floresce e que a nossa admiração pelo universo é renovada. Vamos imaginar a reação da comunidade científica se, um dia, uma prova irrefutável da variação de C fosse encontrada. Seria uma revolução. Seria comparável à revolução copernicana, que tirou a Terra do centro do universo, ou à revolução quântica, que mudou nossa visão da própria matéria. No início, haveria um enorme ceticismo. Os cientistas passariam anos tentando encontrar falhas no experimento, procurando explicações alternativas. É assim que a ciência funciona. Ideias extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Mas, gradualmente, à medida que os dados fossem confirmados por grupos independentes ao redor do mundo, a aceitação começaria a crescer. Os livros didáticos teriam que ser reescritos. Toda a cosmologia, a física de partículas, a astrofísica, teriam que ser reavaliadas sob esta nova luz. Seria um período de imensa confusão, mas também de imensa excitação. Uma nova geração de físicos teóricos surgiria, propondo novas teorias para explicar por que e como as constantes mudam. Seria a abertura de um novo continente para a exploração científica. A relatividade de Einstein e o modelo padrão da física de partículas não seriam descartados. Eles seriam vistos como aproximações incrivelmente bem-sucedidas, válidas dentro de nossa era cósmica atual. Assim como a física de Newton é uma excelente aproximação para velocidades baixas, a física de Einstein seria uma excelente aproximação para um C quase constante. A nova teoria teria que englobar a de Einstein, mostrando como ela emerge em certas condições. Haveria implicações tecnológicas que nem podemos imaginar. Se pudéssemos entender os mecanismos por trás da variação de C, talvez pudéssemos aprender a influenciá-los. Mas, mais importante,
haveria uma mudança em nossa filosofia, em nossa visão de mundo. A busca por uma teoria final, uma única equação que descreve um universo estático, seria abandonada. Em seu lugar, viria a busca por uma teoria da evolução, uma teoria que descreve como as leis da física surgem e mudam. A física se tornaria uma ciência histórica, assim como a biologia e a geologia. O universo não seria mais um relógio, mas uma criatura viva. E nós, como cientistas e como seres humanos, teríamos que abandonar nossa busca por certezas absolutas e abraçar a beleza de um universo que está, para sempre, se tornando. Vamos falar sobre a singularidade do Big Bang. Em nosso modelo padrão, o universo começa a partir de um ponto de densidade e temperatura infinitas, uma singularidade. Nossas leis da física quebram nesse ponto. Não podemos descrevê-lo ou entendê-lo. É o limite do nosso conhecimento, o ponto onde a ciência se torna misticismo. A teoria de uma velocidade da luz variável oferece uma maneira de evitar essa singularidade. Se a velocidade da luz era muito maior no passado, talvez até infinita no momento zero, o universo não precisaria começar de um ponto. Ele poderia ter começado em um estado de tamanho finito, mas com uma densidade de energia imensa. A luz superveloz teria permitido que a energia se distribuísse uniformemente por este estado inicial, criando as condições homogêneas que observamos hoje. O Big Bang não seria o início do tempo e do espaço, mas uma transição de fase, como a água se transformando em gelo. O universo teria existido antes do Big Bang, talvez em um estado muito diferente, um pré-universo com uma física que não podemos sequer imaginar. O Big Bang seria o momento em que a velocidade da luz caiu de um valor muito alto para um valor finito, dando início à expansão e à evolução do universo como o conhecemos. Isso transforma o Big Bang de uma criação a partir do nada para um evento dentro de uma história cósmica muito mais longa. Abre a possibilidade de ciclos de universos. Talvez o nosso universo tenha nascido das cinzas de um universo anterior. E talvez, em um futuro distante, ele entre em colapso ou transição para um novo estado, dando origem a um novo Big Bang, com um novo conjunto de leis e constantes. A história do cosmos não seria uma linha reta, mas um círculo ou uma espiral. Visualize uma fênix cósmica. O universo vive sua vida, envelhece e, eventualmente, morre em um estado de quietude. Mas a partir dessa morte, uma nova semente de potencialidade surge e um novo universo nasce. A desaceleração da luz seria o processo de envelhecimento dentro de um desses ciclos. Nós estaríamos vivendo em uma das muitas iterações da realidade. Essa ideia remove a estranheza do início. O universo não precisaria ter um começo. Ele poderia simplesmente ser em um estado de eterna transformação. É uma visão que ecoa muitas cosmologias antigas que viam o tempo não como linear, mas como cíclico. A ciência moderna, ao questionar suas próprias fundações, pode estar redescobrindo uma sabedoria que a humanidade sempre intuiu: que a mudança, e não a permanência, é a verdadeira natureza de tudo. Agora, vamos focar no som, ou na ausência dele. O espaço é silencioso. As ondas sonoras precisam de um meio, como o ar ou a água, para se propagar. No vácuo do espaço não há som. As explosões de supernovas, as colisões de galáxias, tudo acontece em um silêncio absoluto e majestoso. Mas a luz, a onda eletromagnética, viaja perfeitamente pelo vácuo.
Ela é a voz do universo. E se essa voz está ficando mais fraca, mais lenta, isso significa que o universo está, em um sentido muito real, se tornando mais silencioso. A comunicação entre as partes distantes do cosmos está se tornando mais difícil, mais lenta. Imagine que cada estrela é um músico em uma orquestra cósmica. No início, com a luz rápida, a música era cacofônica, um ruído branco de energia, onde todos os músicos tocavam ao mesmo tempo, instantaneamente. À medida que a luz desacelerou, o tempo e a distância começaram a importar. A música se tornou mais estruturada. Podíamos ouvir as melodias das galáxias individuais, as harmonias dos aglomerados. O universo desenvolveu uma estrutura musical. Agora, à medida que a luz continua a desacelerar, os músicos estão se afastando uns dos outros e o som de seus instrumentos está levando cada vez mais tempo para chegar. A orquestra está se desfazendo. O som dos músicos mais distantes desaparece primeiro. A música se torna mais esparsa, mais minimalista. Eventualmente, só conseguiremos ouvir os músicos em nossa vizinhança imediata. E finalmente, em um futuro muito distante, a música cessará completamente. Cada músico tocará para si mesmo, em um silêncio cósmico profundo. Esta é uma imagem melancólica, mas também pacífica. É a imagem de um universo que encontrou a paz, que passou de um ruído primordial para uma sinfonia complexa e, finalmente, para um estado de meditação silenciosa. Enquanto você se prepara para dormir, ouça o silêncio ao seu redor. Este silêncio não é vazio. É o estado para o qual todo o universo está se movendo. Ao relaxar no silêncio, você está se alinhando com o destino final do cosmos. Deixe que o silêncio o envolva. Deixe que ele acalme seus pensamentos. Deixe que ele o leve para um lugar de profunda tranquilidade, onde a música do mundo se desvanece e tudo o que resta é a paz serena do vazio. Respire o silêncio. Deixe que ele preencha você. Você está em casa, no coração silencioso do universo. Vamos pensar na vida em outros planetas, o paradoxo de Fermi. O universo é vasto e antigo. Deveria haver inúmeras civilizações por aí. Então, por que não vemos nenhuma evidência delas? Onde estão todos? A teoria da luz cansada pode oferecer uma nova e poética resposta. Se a luz era muito mais rápida no passado, o universo primitivo era um lugar muito mais perigoso. A radiação era muito mais intensa. O Sol e outras estrelas eram muito mais ativos e violentos. A vida complexa, como a nossa, simplesmente não poderia ter sobrevivido. A vida precisa de um período de estabilidade cósmica para surgir e evoluir. Talvez esse período tenha começado apenas recentemente, em termos cósmicos. Talvez a velocidade da luz tenha diminuído para um nível seguro apenas nos últimos bilhões de anos. Se for esse o caso, então nós não estamos atrasados para a festa galáctica. Nós podemos ser os primeiros a chegar. A vida inteligente pode estar apenas começando a surgir em toda a galáxia. Somos os pioneiros, a primeira geração de seres conscientes a olhar para um universo que finalmente se acalmou o suficiente para nos permitir existir. Isso resolveria o paradoxo de Fermi de uma forma muito esperançosa. O silêncio que ouvimos do cosmos não é o silêncio de um cemitério, mas o silêncio de um berçário. As outras civilizações não estão mortas. Elas simplesmente ainda não nasceram, ou estão em sua infância, assim como nós. Isso nos daria uma responsabilidade imensa. Como os mais velhos, mesmo que por pouco tempo, teríamos o dever de sobreviver
de aprender e, talvez um dia, de nos tornarmos os guardiões de uma galáxia que está despertando para a consciência. A vastidão do espaço não seria mais uma fonte de solidão, mas uma promessa de um futuro cheio de encontros, de diversidade e de maravilhas. O céu noturno vazio não seria um sinal de nossa insignificância, mas uma tela em branco, esperando que nós e outros, como nós, comecemos a pintar nossas histórias. A desaceleração da luz seria, então, o grande ato de criação que tornou tudo isso possível. Foi o acalmar do universo que preparou o palco para o surgimento da mente. E nós estamos aqui, agora, no início do primeiro ato desta grande peça cósmica. Que pensamento maravilhoso para se ter ao adormecer. O futuro não é algo a ser temido, mas um convite aberto, uma promessa silenciosa sussurrada pelas estrelas. Vamos explorar a ideia de informação. O universo pode ser visto como um computador gigante processando informação. Cada interação de partículas, cada reação química, cada pensamento em seu cérebro é um cálculo. A velocidade máxima com que este computador pode operar é limitada pela velocidade com que a informação pode viajar, ou seja, a velocidade da luz. Um C mais alto no passado significaria um universo que computava muito mais rápido. A complexidade poderia surgir muito mais rapidamente. A formação de galáxias, estrelas e planetas seria o resultado de um processo de computação cósmica incrivelmente rápido. O universo estaria resolvendo a equação de sua própria evolução a uma velocidade vertiginosa. À medida que C diminui, a velocidade de computação do universo também diminui. Os processos se tornam mais lentos, mais deliberados. O universo está se tornando menos um supercomputador quântico e mais um sistema analógico lento. O que isso significa para a informação? Existe um princípio chamado princípio holográfico, que sugere que toda a informação contida em um volume de espaço pode ser representada como informação em sua fronteira bidimensional. É como um holograma. A quantidade máxima de informação é proporcional à área da fronteira, não ao volume. A densidade máxima de informação é limitada pelas constantes da natureza, incluindo C. Se C muda, a capacidade do universo de armazenar informação também muda. Em um universo de C alto, talvez mais informação pudesse ser compactada em uma região do espaço. A realidade seria mais densa em dados. À medida que C diminui, a capacidade de armazenamento de informação do espaço-tempo pode estar diminuindo. O universo estaria, em um sentido, se tornando esquecido, perdendo a capacidade de reter a complexidade do passado. Os buracos negros, nesse cenário, seriam os discos rígidos finais, os únicos lugares onde a informação pode ser armazenada de forma ultradensa e protegida da degradação do espaço-tempo circundante. Nossa própria existência, nossos corpos, nossos cérebros são estruturas de informação incrivelmente complexas. Somos padrões que persistem contra a tendência do universo à desordem. Em um universo onde a própria capacidade de reter informação está mudando, nossa existência se torna ainda mais preciosa. Somos guardiões temporários de um padrão, uma chama de informação complexa em um cosmos que está lentamente se simplificando. Cada memória, cada ideia, cada obra de arte é uma pequena vitória contra a entropia e o esquecimento cósmico. Vamos considerar uma última analogia, a de um rio. Imagine que o universo é um grande rio fluindo desde sua nascente, o Big Bang, até seu delta, o futuro distante,
A velocidade da luz seria a velocidade da correnteza. Perto da nascente, nas montanhas do tempo primordial, o rio é rápido e turbulento. É um lugar de corredeiras e cachoeiras, cheio de energia. A vida seria impossível nessas águas. À medida que o rio desce para a planície, sua velocidade diminui. A correnteza se torna mais lenta, mais larga, mais calma. É nesta parte do rio que a vida pode florescer. Os sedimentos se depositam, formando ilhas férteis. Ecossistemas complexos surgem nas margens. Nós vivemos em uma dessas ilhas tranquilas, em um trecho lento do rio do tempo. A desaceleração da luz é a força que transforma as corredeiras em um rio navegável. É o que permite que a complexidade se estabeleça, que a vida tenha um lugar para fincar suas raízes. Quando olhamos para o céu noturno, para o passado distante, estamos olhando rio acima, em direção às corredeiras. Vemos a luz de uma época mais turbulenta. Quando olhamos para o futuro, estamos olhando rio abaixo, em direção ao oceano. O rio se torna cada vez mais lento, mais largo, até que finalmente se funde com o grande oceano da eternidade, e a correnteza cessa. Esta analogia nos ajuda a sentir nosso lugar no tempo. Não estamos perdidos no oceano, nem sendo arrastados pelas corredeiras. Estamos em um lugar de relativa calma, um momento de oportunidade. É um momento precioso e talvez raro. A janela de tempo em que o rio cósmico é lento o suficiente para a vida, mas ainda tem correnteza suficiente para que as coisas aconteçam, pode ser limitada. Isso nos dá um senso de urgência e de apreço. Urgência para explorar nosso mundo, para nos entendermos, para criar beleza e significado, e apreço pela calma do momento presente, pela estabilidade do nosso Sol, pela órbita previsível da nossa Terra, pelas leis da física que nos permitem existir. Tudo isso é um presente do rio, um presente de um universo que, ao se cansar, nos deu a chance de despertar. Enquanto você desliza para o sono, imagine-se flutuando suavemente neste rio cósmico. A correnteza é lenta e gentil. As estrelas são luzes distantes nas margens. Não há nada a fazer, nenhum lugar para ir. Apenas flutuar, confiar no fluxo e deixar que o rio o leve para o oceano do sono profundo. Vamos agora sintetizar essas ideias em uma imagem final. A imagem de um universo que respira. O Big Bang foi a grande inspiração. Uma inspiração rápida, violenta, que encheu os pulmões cósmicos com energia e potencial. A luz, em sua velocidade máxima, era o próprio fôlego se espalhando por todo o sistema. A fase em que vivemos agora faz parte da longa, lenta e gradual expiração. O universo está liberando essa energia inicial. A luz está desacelerando. O espaço está se expandindo. A energia está se dissipando. É um suspiro cósmico que durará trilhões de anos. E nós, com nossas vidas curtas, somos como pequenas vibrações neste suspiro. Nascemos, vivemos e morremos durante uma única e longa nota desta expiração. A nossa própria respiração, o ato de inspirar e expirar, nos conecta a este ritmo fundamental. Cada inspiração que você toma é um eco daquela inspiração primordial. Cada expiração é uma participação na grande expiração cósmica. O universo não é algo lá fora, separado de nós. É o processo do qual somos parte. Sua respiração é a respiração do universo. Seu batimento cardíaco é o ritmo de um cosmos que ainda está vivo. A sensação de calma, que vem com a respiração profunda e lenta, é a mesma calma para a qual todo o universo está se movendo. Ao focar em sua respiração, você está se sintonizando com a física mais fundamental da existência.
O envelhecimento do universo não é algo a ser lamentado. É o processo que nos permite existir. É a exalação que cria o espaço para a calma, para a reflexão, para a consciência. É a desaceleração que nos dá tempo. Tempo para amar, para aprender, para sonhar. Pense nisso enquanto você respira. Inspire, sentindo a energia, o potencial. Expire, sentindo o relaxamento, a entrega, a paz. Você está respirando com as galáxias. Você está em paz com o fluxo do tempo. Você é uma nota na longa e bela canção de ninar do universo. Uma canção que ele canta para si mesmo, enquanto lentamente, muito lentamente, adormece. Vamos concluir nossa jornada com um sentimento de admiração. A ciência não remove o mistério do universo, ela o aprofunda. Cada resposta que encontramos abre um universo de novas perguntas. A ideia de que a velocidade da luz pode estar diminuindo é um exemplo perfeito. Ela pega o que pensávamos ser a fundação mais sólida da realidade e a transforma em areia movediça. Mas isso não é assustador, é libertador. Significa que o universo é infinitamente mais interessante, mais estranho e mais maravilhoso do que jamais ousamos imaginar. Significa que a aventura da descoberta está longe de terminar. Estamos apenas começando a arranhar a superfície do que é real. A verdade sobre o universo pode ser que não há uma única verdade final. A realidade pode ser uma história que se escreve e se reescreve a cada momento. As leis da física podem ser os hábitos de hoje, não os mandamentos de sempre. E isso nos convida a uma postura de humildade e abertura. Humildade para admitir que não sabemos tudo. E abertura para novas ideias, por mais estranhas que pareçam, porque é muitas vezes nas ideias mais estranhas que as maiores revelações se escondem. Esta noite, não se preocupe em saber se a velocidade da luz está ou não diminuindo. A beleza desta ideia não está em sua veracidade científica, mas em sua capacidade de expandir nossa imaginação. Ela nos convida a olhar para o céu noturno não como um relógio previsível, mas como um poema misterioso cujo significado muda cada vez que o lemos. Ela nos lembra que somos feitos da mesma matéria em fluxo que as estrelas e as galáxias. Somos filhos de um cosmos em mudança, viajantes em uma jornada cujo destino final é desconhecido. E essa incerteza, essa abertura, é o que torna a jornada tão preciosa. Deixe que essa sensação de admiração seja o seu travesseiro esta noite. Descanse sua cabeça no mistério. Deixe que a vastidão do desconhecido o embale. Não há nada a temer. Há apenas um universo de maravilhas, esperando para ser sonhado. Boa noite. Para finalizar, vamos nos permitir um momento de pura contemplação silenciosa, um mergulho na vastidão que evocamos. Esqueça as palavras, as teorias, as equações. Apenas sinta. Sinta a escuridão suave do seu quarto como uma pequena amostra da escuridão cósmica. Uma escuridão não vazia, mas cheia de potencial, de memórias de luz antiga e promessas de futuros distantes. Sinta o seu corpo pesado e relaxado sobre a cama, um pequeno centro de gravidade, uma minúscula curvatura no tecido do espaço-tempo. Você está, neste momento, participando da dança cósmica da matéria e da energia. Pense no fóton mais antigo que já atingiu a Terra, talvez um que tenha viajado por mais de 13 bilhões de anos. Imagine sua jornada. Uma jornada que começou antes da formação do nosso Sol, antes da formação da nossa galáxia.
uma jornada através de um universo mais jovem, mais quente e mais rápido. Ele viajou por eras, testemunhando a história cósmica se desenrolar, sua energia diminuindo lentamente, sua velocidade talvez se ajustando ao universo em envelhecimento. E no final dessa jornada épica, seu destino foi colidir com um telescópio, ou talvez até mesmo com a sua retina, se você estivesse olhando para o céu no momento certo. Uma viagem de 13 bilhões de anos, terminando em um único instante de percepção. Cada partícula em seu corpo compartilha dessa história antiga. Os átomos de carbono, oxigênio e ferro que compõem você foram forjados no coração de estrelas que morreram há muito tempo. Você é um arquivo vivo, uma coleção de memórias estelares. A história do universo não é algo que você lê em um livro, é algo que você é. A desaceleração da luz, seja real ou uma metáfora, é a história do seu próprio devir. É a história de como a energia caótica se transformou em matéria ordenada, de como a simplicidade deu lugar à complexidade, de como o silêncio deu lugar à consciência. Você é a prova viva de que um universo em desaceleração não é um universo moribundo, mas um universo que está amadurecendo, criando bolsões de beleza e significado em sua longa jornada para a quietude. Portanto, descanse. Descanse no conhecimento de que você pertence a este lugar. Você não é um estranho aqui. Você é uma parte integrante e preciosa de um cosmos que está junto com você, aprendendo a encontrar a paz. Deixe que essa paz o preencha agora. Deixe que ela o leve para um sono profundo, tranquilo e sem sonhos. Um retorno temporário ao silêncio do qual todos nós viemos. E assim, nossa viagem pela noite chega ao fim. Percorremos juntos os corredores de uma ideia vertiginosa, a de que a constante mais fiel do universo pode ser, na verdade, uma viajante cansada. Vimos como essa simples mudança de perspectiva transforma o cosmos de uma máquina fria e eterna em um organismo vivo, que nasce, amadurece e envelhece. Um universo onde as leis da física evoluem, onde o tempo tem uma história e onde a escuridão pode ser apenas uma nova forma de energia. Percebemos que nossa existência pode ser o fruto de um universo que se acalmou o suficiente para nos acolher, e que o silêncio que buscamos na noite é o mesmo destino sereno para o qual toda a realidade caminha. Esta não é uma verdade científica comprovada, mas um convite à imaginação, um lembrete de que os maiores mistérios ainda estão à nossa espera, escondidos naquilo que tomamos como certo. A ciência é uma jornada, não um destino, e a beleza reside em fazer as perguntas. Obrigado por me acompanhar nesta palestra para dormir. Se esta viagem pelo cosmos acalmou sua mente e despertou sua curiosidade, convido você a se inscrever no canal para mais explorações noturnas. Deixe um like se você encontrou um momento de paz e compartilhe seus pensamentos nos comentários. A pergunta que deixo para você refletir enquanto desliza para o sono é: se você pudesse testemunhar qualquer momento na história do universo, qual seria e por quê? Que seus sonhos sejam vastos e cheios de estrelas. Durma bem.